Olá, boa tarde. Vamos dar início ao webinar de hoje. O meu nome é Eduardo Sampaio, faço parte do Departamento Técnico de Automação e hoje trago-vos um webinar sobre software CMS MASI. Vou começar com uma breve introdução sobre o que é que este software é capaz de nos trazer. Este software está disponível para Windows e para Mac. Trata-se de um software de gestão do controle de segurança centralizado, onde nos é permitido agregar de dispositivos tanto de videovigilância como de videoporteiros. Tanto iWatch, MASI, até mesmo Hikvision no que diz respeito a videoporteiros. Este software consegue abranger toda esta gama de produtos no mesmo centro. Para além de ser uma interface clara e intuita. Consegue fazer tudo isto de forma muito clara e intuitiva. Já vamos ver mais à frente como é que isto se faz. Primeiro vou-vos dar uma breve introdução sobre este software. Vamos perceber então qual é a necessidade da utilização deste software. Para isso decidi apresentar-vos esta tabela, que também está disponível no nosso site da EVV Automação. Então, o que é que ela nos diz? Nós temos aqui, vou utilizar aqui a caneta. Pronto, o que é que ela nos diz aqui? Em relação aos softwares que nós já conhecíamos, nomeadamente o VMS A1 e o VMS 4200, o Guarding Vision, pronto, ela diz-nos aqui que ela não é compatível com os novos equipamentos MASI+. Como é de vosso conhecimento, recentemente estamos a comercializar estes equipamentos MASI+, e realmente só vai ser compatível com o software CMS MASI. Portanto, nesta situação, é obrigatória a instalação e utilização do nosso software CMS MASI. Se porventura estiverem a utilizar uma câmara IP, gravadores ou até mesmo videoporteiros sem ser MASI+, ok? MASI ou iWatch, não há necessidade de fazermos, digamos, o migrar para o CMS MASI. Mas, no entanto, se o equipamento for MASI+, há essa necessidade. Bem? Eu decidi colocar-vos esta tabela para tornar as coisas mais claras. Avançando agora no que diz respeito aos acessos remotos, esta tabela faz-nos aqui um resumo do que são dois tipos de acessos remotos possíveis e que nós já conhecemos. O primeiro apresenta-nos aqui o MASI DDNS, que é assente sobre a plataforma www.masiddns.com e a sua criação da conta é feita no site. Este sistema é compatível com o CMS MASI. Contudo, o P2P Guarding Vision, ou eConnect, que nós, para criarmos a conta, utilizávamos o site ou a aplicação, deixa de ser compatível com o CMS MASI. Há aqui uma quebra de compatibilidade entre o software CMS MASI e a conta Cloud Guarding Vision. Qual é a solução que nós temos aqui? Surge-nos então um novo P2P associado à nossa aplicação mobile, que é gratuita, CTR MASI. Qual é a diferença entre uma conta e outra? Uma é assente sobre a plataforma Guarding Vision e Connect, a outra é assente sobre a plataforma CTR MASI. Contudo, o serviço continua a ser P2P. Portanto, não existe diferenças em termos de conceito, não é? De P2P continua a ser, digamos, a mesma coisa, simplesmente a base com que ela se vincula deixa de ser ao Guarding Vision e passa a ser à CTR MASI. Se notarmos aqui, há aqui uma diferença também em relação à criação da conta. Quando era o Guarding Vision e o eConnect, ocorria sobre o site e sobre a app. Neste caso, só é possível na app ou no CMS MASI. Perdemos aqui a possibilidade de fazer no site. Okay? Não existe nenhum site, por exemplo, um www.ctrmasi.com. Portanto, isso não existe. Agora temos que fazer ou na app
ou no CMS Masi, e já vamos ver à frente como é que fazemos neste software, como é que criamos aqui uma conta, mas só assim é que vamos ter a possibilidade de utilizar um equipamento com acesso remoto neste CMS Masi. Se for Masi DDNS, ok, tudo muito bem. Se tivermos um dispositivo vinculado ao Guardian Vision, ao P2P do Guardian Vision, e quisermos utilizar o CMS Masi, não vamos conseguir. O que é que nós temos que fazer? Temos que migrar para esta para este novo P2P, digamos assim. O que é que nós temos que fazer? Desvincular o nosso dispositivo e associar ao novo P2P. Podemos utilizar o mesmo e-mail, como são plataformas diferentes, como este é a plataforma Guardian Vision, este é a plataforma CTR Masi, o e-mail pode ser o mesmo, mas nós não podemos ter o mesmo dispositivo vinculado nos dois locais. Se nós quisermos fazer aqui o registro no CTR Masi, ele vai nos dizer que já está vinculado a uma outra conta, que neste caso vai ser do Guardian Vision ou do eConnect. Portanto, temos que desvincular. Não é obrigatório desvincular, só é obrigatório desvincular se nós quisermos utilizar o CMS Masi. Vamos imaginar que nós temos um cliente que tem já montado um videoporteiro que nós utilizamos para configuração o Guardian Vision, ou o IVMS A1, por exemplo. Se nós agora instalarmos um novo equipamento e quisermos utilizar, por exemplo, um Masi+, e quisermos utilizar o CMS Masi, né, que é obrigatório, não faz muito sentido termos uma aplicação para trabalhar com o videoporteiro com o P2P antigo e o P2P e um gravador com o P2P da CTR Masi. Ok, então faz sentido se calhar fazer esta migração. Só nestes casos é que é, digamos, aconselhado fazer esta migração. Caso contrário, se quiserem continuar a utilizar o CMS, o VMS A1 ou o Guardian Vision, podem-lo fazer. Tem é que garantir que o P2P associado ainda é o do Guardian Vision e do eConnect e não o P2P CTR Masi. Portanto, a partir do momento em que utilizam este CTR Masi, obrigatoriamente têm que usar o CMS Masi. Agora vou-vos falar um bocadinho sobre o Masi DDNS, aproveitando este webinar. Então, o Masi DDNS é uma plataforma gratuita disponibilizada pela Masi, que nos permite a criação de um endereço para aceder remotamente ao equipamento Masi. Quais são os requisitos para criar um endereço Masi DDNS? Em primeiro lugar, temos que abrir as portas do router e redirecionar para o IP do equipamento. Nós temos disponível no YouTube a nossa página da IVV Automação, que tem lá um conjunto de vídeos que poderão ser bastante úteis, porque refletem todos não são todos, mas os mais importantes, os mais comuns routers. Explicamos como é que nós fazemos a abertura das portas. Podem recorrer à nossa página e visualizar o vídeo que vai de encontro ao router que vocês têm na instalação. Não se esqueçam que para abrir as portas do router é necessário verificar quais são as portas do nosso equipamento. Portanto, trago-vos aqui um exemplo de um gravador. Okay? Para acedermos aqui às configurações das portas, vamos à configuração, rede, configuração básica. Estas são as três portas que nós vamos precisar de abrir, que é HTTP, RTSP e a porta do servidor. O HTTPS não precisam de abrir, isso é só para ligações seguras, bastante seguras, portanto, não é utilizado neste caso. E são estas três portas as necessárias. No que diz respeito ao IP, poderemos aceder aqui a configuração básica. Temos aqui o IP do nosso gravador. Portanto, aqui a ideia é aceder ao router, abrir estas três portas para este nosso endereço. Segundo passo, o instalador deverá criar uma conta no masiddns.com. Ao contrário do P2P, em que a conta é associada ao cliente final, o Masi DDNS é sempre associado ao instalador. Portanto, o instalador tem que aceder a este site, indicar que não está registado e vai fazer o registro inicial. Terem atenção que o registro não vai ficar logo ativo sem primeiro acederem ao vosso e-mail e, digamos, ativarmos a conta do Masi DDNS.
Terceiro passo, vamos então criar um domínio no nosso site MazIDNS. Como é que nós fazemos isso? Portanto, esta é a janela que nos vai aparecer quando acedermos à nossa configuração de novo endereço. Numa primeira fase vai-nos pedir um domínio, portanto este domínio tem que ser único e só permite letras e não números. Este IP é definido automaticamente, portanto não vamos alterá-lo, ele vai assumir o IP externo do router. E esta porta por defeito surge 80, mas dependendo da instalação nós poderemos ter necessidade de alterar, né? Relembrando só aqui a posição das nossas portas, esta HTTP porta é 80, portanto esta configuração está correta e vamos fazer este validar. Temos que obter esta informação, MASI Device Detected. Se não obtivermos esta indicação, significa que em princípio a porta deve estar fechada. E estando fechada, nós não vamos validar o dispositivo, não validando o dispositivo, digamos, não vamos conseguir avançar com o nosso processo. Em seguida, surge-nos a necessidade de inserir um username. Este username tem de ser igual ao domínio. Como nós colocamos o domínio IVV Automação CCTV, repetimos este nome. E depois pede-nos uma password. Esta password é composta por letras maiúsculas, minúsculas e números. Não podemos atribuir uma password sem ter estas obrigações. Portanto, um exemplo que nós usamos muito é o MASI 12345, com o M maiúsculo, que no fundo acaba por respeitar aquela regra das letras maiúsculas, minúsculas e números. Se repararmos aqui, vai-nos dar a indicação se as passwords são iguais ou não. Se não forem iguais, não vos vai aparecer esta mensagem e este botão que agora aqui está azul, vai estar a um azul mais clarinho. Portanto, vai estar disable. Vocês quando quiserem carregar não vão conseguir carregar e provavelmente as passwords ou não são iguais ou não respeitam este critério ou há algum problema na parte de cima, no slide anterior que eu vos mostrei, que não respeita as regras e este botão não vai ficar ativo. Portanto, para poderem avançar, este botão tem que ficar este azul mais vivo. Em seguida, depois de criarmos este endereço, o que é que nós temos de fazer? Temos que copiar os dados que criamos no nosso MASI DNS para o equipamento. Eu trouxe-vos aqui um exemplo de um gravador. Vemos aqui no MASI DNS, estas são as configurações que nos são dadas, com base naquilo que nós criamos. Uma nota aqui para, por exemplo, o username, tem aqui um prefixo. Este prefixo foi acrescentado pela plataforma, não por nós. Recordem-se que nós só metemos o IVV Automação CCTV. Portanto, aquele prefixo foi introduzido pela plataforma e esse mesmo prefixo tem que ser transferido para o nosso dispositivo. Se repararmos aqui, todos estes dados são exatamente iguais ao que nos são fornecidos pelo MASI DNS. Portanto, no fundo, nós pegamos nesta informação e transferimos para o gravador. Ao fazermos guardar, é-nos surgida aqui uma mensagem a dizer que o estado de DNS é normal. Portanto, sem esta mensagem, significa que alguma coisa não correu bem e temos que retificar os campos. Pode ser a password, vocês ao escreverem, se não quiserem copiar de um lado para o outro, ao escrever podem se ter enganado. Muitas vezes quem copia, ao copiar, copia sempre um espaço a mais e pode estar esse espaço refletido num destes campos. Portanto, estejam atentos a esses pormenores, que isso faz toda a diferença e pode ser responsável por não estar a ser possível criar um endereço, um domínio no MASI DNS. Por fim, após este copiar de informação, temos de ter em atenção que o endereço que nós criarmos no MASI DNS tem que ter a nossa data atual. Se nós tivermos a informação never update, significa que alguma coisa não correu bem e temos que repetir o processo. Temos que verificar novamente, como referi, as passwords, os endereços, os espaços, alguma coisa não correu bem, porque, efetivamente, para ficar o processo concluído,
temos que ter uma data associada ao nosso endereço criado. Nunca abandonem uma instalação se obtiverem este never update. Está bem? Nunca abandonem. E só para relembrar, este MASI DDNS só está disponível para equipamentos MASI. Portanto, se utilizarem outros equipamentos, ao fazer MASI Detected, eles não vão detectar e não vão conseguir criar este domínio. Por fim, pegamos nesse domínio que criamos e colocamos ou no CMS MASI ou então numa aplicação mobile, por exemplo, o CTR MASI. Vou-vos então mostrar como é que se faz isso. Aqui já temos o exemplo do CTR, da aplicação CTR MASI, mas eu vou-vos mostrar aqui este que está mais completo, em que nos mostra que no CMS MASI nós pegamos no endereço criado e colocamos aqui na parte do endereço. A porta a utilizar é a porta 8000, que é a porta do servidor. Recordem-se, nós tínhamos 3 portas, a 80, a 554 e a 8000. A 8000 é que é utilizada, que é a porta do servidor, enquanto para a página web usamos HTTP, que era a 80. Neste caso, para aplicações é a 8000. E depois colocamos o admin, o utilizador e a password do equipamento. Não é aquela que nós utilizamos no site do MASI DDNS. Aquela em que eu referi que era obrigatório de ser letras maiúsculas, minúsculas e números, não é essa. Essa é associada à nossa conta, ao nosso equipamento do MASI DDNS, à plataforma. Neste caso, temos que utilizar a password do gravador. Neste caso, temos o CTR MASI, acaba por ser a mesma informação. O endereço, voltamos a colocar o nosso endereço que acabamos de criar. A porta continua a ser a 8000, o utilizador e a password do nosso equipamento. Portanto, temos aqui 2 exemplos de como aplicar o endereço que acabamos de criar no MASI DDNS. Cuidados a ter. Portanto, é importante termos alguns cuidados quando criarmos o nosso MASI DDNS. Confirmar sempre que a password está correta. Garantir que o gateway também está correto. E colocar sempre o servidor DNS da Google. Nós aconselhamos este servidor, que é o que tem melhores resultados. Reparem, gateway é o IP do nosso router. Por vezes os nossos clientes esquecem-se de colocar o gateway correto. E o que é que vai acontecer? Não vão encontrar o dispositivo. Quando estiverem a criar o endereço MASI DDNS, ao fazer validar o dispositivo, ele não o vai encontrar. Porquê? Porque o caminho não está correto. O gateway, o IP do router. Portanto, sejam em atenção este gateway, que é muito importante. Passwords, sempre muita atenção para serem iguais e respeitarem aquelas condições que vos referi. E o servidor DNS primário e secundário ser mesmo o da Google. Voltando então ao CMS MASI, vamos ver como é que se faz, como é que se trabalha com o CMS MASI. Em primeiro, vamos abordar então a instalação. Onde é que ele está disponível? Está disponível no nosso site, www.ivv-aut.com/MASI. Tem aqui disponíveis tanto para Windows como para Mac. Basta descarregar a aplicação, é gratuita e basicamente é fazer next como um software dito normal para proceder à sua instalação. Apresento-vos agora aqui um aspecto inicial do nosso CMS MASI. Portanto, vou-vos falar de algumas funcionalidades que ele permite. Portanto, podemos ver aqui que temos a possibilidade de visualizar em direto as nossas imagens, tanto de videoporteiro como gravadores associados a câmaras, ou câmaras associadas a gravadores. Podemos ver gravações de imagens. No que diz respeito a videoporteiros, conseguimos ainda criar utilizadores e acessos. Também vos vou mostrar como é que isto se faz. E temos também um acesso a eventos. Basicamente são eventos que acontecem, por exemplo, na detecção do movimento,
quando nós definimos essa configuração nos gravadores. E depois temos ainda aqui a possibilidade de fazer uma gestão dos dispositivos. Gestão de dispositivos essa que acontece da seguinte forma. Ele permite-nos algumas funcionalidades, nomeadamente ativar dispositivos. Como vocês sabem, quando adquirem um dispositivo e ele vem inativo, portanto, é necessário numa primeira fase proceder à sua ativação. O que é que isso implica? A criação de uma password. Okay? Podemos ver aqui nesta imagem que este equipamento está inativo, portanto, carece de uma ativação, de inserir uma password inicial. Ele permite ainda fazer alteração das configurações de rede. Quando nós ativarmos, depois poderemos dizer qual é o IP que nós queremos que ele tenha, para podermos colocar na nossa gama de IPs, na gama de IPs pretendida. E depois permite adicionar o dispositivo online. O que é adicionar este dispositivo? Basicamente, aqui na parte de baixo temos os dispositivos disponíveis na nossa rede e ao fazermos adicionar, que é este botãozinho que está aqui em baixo, ele vai passar para a parte de cima, aqui para a parte dos dispositivos adicionados, e aqui é que vamos ter todo o controlo sobre ele. Vou-vos agora então falar um bocadinho sobre este software em conjunto com um videoporteiro. Qual é a compatibilidade deste software com os videoporteiros que nós comercializamos? São todos. Portanto, aqui não há dificuldade em perceber quais é que são compatíveis ou quais é que não são. Todos os videoporteiros que a EVV comercializa são compatíveis com o CMS MASI. Não há aquela questão do MASI+, portanto, neste momento todos são compatíveis com este software CMS MASI. Portanto, agora aqui apresento-vos um formulário que vos vai mostrar como é que nós fazemos o processo, digamos assim, na prática, como é que nós trabalhamos com um videoporteiro e este software. Primeiro temos que identificar aqui na parte de baixo quais são os videoporteiros que nós vamos fazer a configuração. E depois vamos ativá-los. Portanto, estes são os dois primeiros passos. Identificá-los na nossa lista. Quando é isto aqui é o nosso sistema de teste, portanto, temos aqui vários dispositivos disponíveis, mas quando o instalador vai a um cliente e liga o videoporteiro unidade exterior e unidade interior, portanto, só vos vão aparecer aqui duas linhas, uma sobre a unidade de fora e uma sobre a unidade de dentro. Portanto, não vai ser difícil escolher, vamos selecionar um de cada vez, procedemos à sua ativação e depois vamos então alterar as configurações da rede. Como é que nós fazemos isso? Carregamos neste botãozinho que nós temos aqui, okay? Neste peço um mundo, e vai-nos surgir esta janela em que aqui vai-nos permitir a configuração do IP que nós desejamos, a máscara de rede e o gateway. Qualquer alteração que nós façamos sobre estes equipamentos, ele carece sempre da introdução de uma password, por segurança. Esta password foi a que nós introduzimos há momentos, quando fizemos a ativação do equipamento. Depois de alterarmos para o IP pretendido, na gama que nós queremos, vamos então adicionar o nosso equipamento aos dispositivos adicionados. Como é que fazemos isso? Selecionamos o nosso equipamento e aqui em baixo vai-nos então aparecer este adicionar, agora sim, já azul mais carregado. Ao pressionarmos este botão, vai-nos aparecer esta janela em que aqui vamos introduzir um nome que nós entendermos, que seja fácil de interpretação. Portanto, eu aqui optei por colocar exterior, porque no fundo é a unidade exterior de videoporteiro. E este endereço vem automaticamente preenchido, porque eu já selecionei o meu equipamento, ele sabe já qual é o IP. A porta por defeito vem a 8000, vamos manter. O utilizador, colocamos o admin e a password é a mesma password que nós colocamos há momentos. Depois poderemos colocar aqui a sincronização de hora e importar para o grupo, para a visualização em direto. É importante este ponto. Vamos ver também mais à frente, quando nós não colocamos este importar para grupo, não nos vai ser permitido visualizar em direto sem antes criar um grupo.
se nós criarmos já aqui este grupo, já nos vai poupar esse passo. Uma vez na parte de cima, nos dispositivos adicionados, nós já temos acesso à sua configuração. Como é que nós fazemos isso? Temos aqui esta roldana. Ao carregar sobre esta roldana, vamos ter acesso a todas as configurações. E aqui sim, podemos dizer qual é o IP da unidade interior, que se vai relacionar com a unidade exterior. Portanto, todas estas configurações estão disponíveis nesta opção, tanto na unidade exterior como na unidade interior. Ainda nos videoporteiros, mas agora dando um bocadinho mais de atenção à criação de pessoas e de acessos, uma chamada também de atenção, quando adquirirem um videoporteiro, não se esqueçam que para a utilização de tags e cartões, este equipamento não é suficiente. Portanto, têm que adquirir este módulo, este submódulo, porque este sim é que vai fazer a leitura dos cartões ou das tags. Não se esqueçam, também não pensem que este equipamento que já reconhece cartões e tags, também não o faz. Vai necessitar sempre da aquisição de um submódulo, quer seja MyFair ou RFID, mas é obrigatório a utilização deste submódulo. Então vamos mostrar como é que se cria uma pessoa e o seu acesso. Tá bem? Este webinar eu vou tentar também adaptar um bocadinho à prática, porque a prática é importante. Vocês quando estiverem na instalação de um cliente, é importante perceberem como é que as coisas se processam. Portanto, este webinar tem um bocado uma parte teórica e uma parte prática. Considero que seja bastante útil para vocês. Portanto, vou-vos mostrar como é que se faz então a criação de uma pessoa. Já dentro do nosso CMS Masi, temos a opção de manutenção e gestão e aqui a opçãozinha de pessoa. Ao carregar em pessoa, vai-nos surgir um formulário. Fazemos adicionar e surge-nos esta janela. Esta janela vai-nos dar logo um ID, por defeito. Não precisamos de alterar, que ele vai ser sempre sequencial. Atribuímos um nome à pessoa, utilizador 1, tanto faz. E aqui surgem-nos os cartões. Cartões ou tags é igual. Ao carregar neste mais, vai-nos possibilitar associar um cartão a uma pessoa. Na verdade, não vai ser só um. Nós podemos fazer até 5 cartões por pessoa. Como é que fazemos? Neste modo, em vez de ser local, vamos trocar para leitor de cartões. Selecionamos leitor de cartões, vamos à nossa lista de dispositivos e vamos escolher qual vai ser o leitor externo que nós vamos utilizar para a leitura da tag ou do cartão, para assim reconhecer o seu número. Imaginem que vocês tenham uma habitação com 2 ou 3 unidades exteriores, com os tais ditos submódulos. Então aqui ia-vos aparecer os três unidades exteriores e vocês tinham que escolher qual das 3 é que iam encostar o cartão para ele associar o número à pessoa. Portanto, aqui neste caso, como eu só tenho um videoporteiro exterior, só me vai aparecer uma opção de escolha. Eu vou selecionar esta unidade exterior e vou fazer ler. Ao fazer ler, o sistema está à espera que nós encostemos um cartão ao nosso leitor. Como poderemos ver aqui, ao encostar o cartão, o número do cartão é preenchido nesta caixa de texto. E no final basta-nos adicionar. Neste momento, se pudermos ver aqui, nós temos associado o cartão à pessoa. E poderemos fazer até mais 4 vezes. Também no total podemos ter 5 cartões associados a uma pessoa. Não é obrigatório criar uma pessoa por cada cartão. Né? Se nós tivermos 5 cartões, podemos criar só uma pessoa e digamos, associamos todos eles a essa pessoa. Porque isto não é um controle de acessos. Okay? Isto é um videoporteiro e, nesse sentido, não há necessidade de identificarmos a pessoa em questão que está a utilizar o cartão. Uma vez criada a pessoa, vamos então dar acesso a essa pessoa. Essa opção está disponível aqui em controle de acessos, grupo de acesso, adicionar. Neste momento, o que é que nós vamos dizer? Nós vamos dizer que uma determinada pessoa
vai ter acesso a uma determinada porta. Neste caso, o videoporteiro, ou unidade exterior, um portão. Temos que lhe dar um nome. Eu dei aqui acesso videoporteiro. O modelo, eu dei autorizado todos os dias. Portanto, nós aqui não conseguimos dizer que ele só vai funcionar de segunda a terça ou só aos fins de semana. Portanto, ele tem acesso sempre. Selecionamos a pessoa que pretendemos dar autorização. Eu só criei uma, só me vai aparecer uma. E aqui vai-nos aparecer todas as unidades exteriores que nós queremos dar acesso. Se eu tiver uma pessoa que quero que tenha acesso só a um portão e não ao outro, é aqui que eu configuro. É aqui que eu indico quais são as portas que essa pessoa vai conseguir abrir quando encostar o cartão. Portanto, não vai ter necessidade de chamar no videoporteiro para alguém na parte de dentro ou até remotamente no telemóvel abrir a porta, e ele pode simplesmente encostar o cartão e a porta irá abrir-se. Ao selecionar cada uma destas opções, vão passar para o lado direito, como podemos ver aqui nesta imagem, e guardamos. Neste momento, o que é que nós fizemos? Configuramos o acesso à pessoa, mas falta ainda um passo. Passo este que é aplicar as minhas alterações ao equipamento. Basicamente, o que é que neste momento temos? Temos um software configurado, ok? Pronto a descarregar a informação para o videoporteiro, mas o videoporteiro ainda não conhece esta informação. Portanto, falta este último passo, que é também ele importante, que é aplicar a todos os dispositivos. Portanto, ele aqui vai descarregar a nossa programação para os videoporteiros. Pronto, terminando os videoporteiros, vamos então ver falar um bocadinho sobre o nosso software CMS MASI e os sistemas CCTV. Como é que funciona então para adicionar os dispositivos? Eu vou numa primeira fase falar sobre um acesso local. O acesso local acaba por ser igual a um videoporteiro. Os dispositivos locais vão nos aparecer aqui na parte inferior. Nós vamos selecionar o nosso dispositivo e vamos fazer adicionar. No que diz respeito ao acesso remoto, portanto, se nós tivermos um dispositivo associado com um acesso remoto, vamos primeiro abordar o MASI DDNS. Como é que nós fazemos isso? Como está como MASI DDNS, e ele não nos vai aparecer aqui nos dispositivos na rede, correto? Portanto, reparem aqui, a lista está vazia e eu não tenho o dispositivo aqui disponível, ele está disponível através de um endereço. Então, a forma de adicionar é ligeiramente diferente. É aqui em cima, neste botãozinho de adicionar, selecionamos o modo de adição IP domínio, o nome do ficheiro, vamos dar o nome que nós quisermos, portanto, o nome do gravador, o endereço, colocamos o tal endereço MASI-DDNS, um exemplo ivvtest.masiddns.com, e depois vamos colocar o login do gravador. Não esquecer este importar para grupo, que vai ser importante para as visualizações em direto, e fazemos adicionar. Portanto, a partir deste momento, já vamos conseguir ter o nosso dispositivo na parte de cima para a sua configuração e visualização em direto e outras funcionalidades que nós pretendemos. No que diz respeito ao P2P CTR MASI, nós, como eu referi aqui há momentos, nós conseguimos criar uma conta neste software. Tanto é possível aqui neste software como numa aplicação mobile, na CTR MASI. Portanto, vamos ver aqui como é que nós fazemos o nosso login ou criamos uma conta. Aqui em cima, se pudermos ver, diz sem sessão. Ao carregar sobre este botão, ele vai estar sempre disponível em qualquer altura, porque está no cabeçalho do nosso sistema, ok? Selecionamos e vai-nos aparecer aqui uma opção para selecionarmos a região Cloud, escolhemos Portugal, avançamos e vai-nos surgir este menuzinho que nos vai permitir fazer login, caso já tenhamos uma conta associada ao P2P CTR MASI, ou então vai-nos permitir fazer um novo registro. Não se esqueçam, se formos registar um novo equipamento, têm que garantir que ele não está vinculado a mais nenhuma conta P2P.
Ao fazer login, reparem que aqui já temos sessão iniciada e vai-nos disponibilizar todos os nossos equipamentos que estiverem associados à nossa sessão, à nossa conta P2P. Portanto, neste caso, eu tenho aqui associado um videoporteiro e um gravador. No que diz respeito à visualização em direto das imagens, reparem, se não tiverem colocado aquela opçãozinha de criar grupo, quando forem adicionar o dispositivo, é necessário na manutenção e gestão, grupo, fazer aqui criar grupo por nome. O que é que isto nos vai fazer? Vai-nos criar um grupo por cada dispositivo. Só com este grupo é que nos vai permitir ter acesso às nossas imagens em direto. Temos aqui a opção, então, da visualização de imagens em direto. E aqui surgem-nos os dispositivos que nós temos associados e que nos vão permitir visualizar as suas imagens. Este sistema de visualização de imagens em direto é muito, muito vasto. Isto porque apresento-vos aqui as diferentes possibilidades. Portanto, ele permite-nos ver até 64 canais ao vivo de diferentes gravadores ou videoporteiros. Portanto, na nossa instalação local ou até mesmo remota, nós poderemos ter aqui um conjunto de videoporteiros e podemos ver 64 imagens ao mesmo tempo. Nós temos aqui um exemplo. Por exemplo, nós queremos aqui dividir isto em quatro câmaras. Eu consegui ter neste primeiro ecrã um gravador a ver a terceira câmara. Aqui consigo ter uma câmara IP. Nesta posição já posso, por exemplo, pôr um videoporteiro. E por fim posso pôr um gravador 14. Portanto, o 14º gravador consigo ver também em conjunto com o gravador número 1. Outra particularidade da visualização em direto é que permite até 4 monitores em simultâneo. Reparem, monitor 1, 2, 3 e 4. E nós aqui conseguimos ter diferentes informações em todos eles. Imaginem o que é um centro de vigilância, em que um segurança tem 4 monitores e ele tem que ter necessidade de ver diferentes câmaras ao mesmo tempo. E ele pode, então, criar uma vista personalizada, okay? Que é uma das particularidades que esta visualização em direto permite. Em que é que consiste isto? Eu posso dizer, por exemplo, que só quero ver imagens do exterior, crio uma vista personalizada sobre exterior e adiciono todas as minhas câmaras do exterior, okay? E coloco num monitor. Crio uma nova aba, um novo monitor e crio, por exemplo, só imagens do interior. E então escolho as imagens que eu quero ver do interior. Portanto, e assim sucessivamente, consoante a escolha da pessoa em questão, e consigo ter 4 monitores, até 64 câmaras ao vivo, sejam elas de um gravador ou de um videoporteiro. Portanto, esta opção de visualização de imagens em direto é muito vantajosa. Uma chamada por fim de atenção no que diz respeito à chave de encriptação. Então, chave de encriptação é aquela chave que nós colocamos quando criamos um endereço no P2P. Okay? Quando associamos um equipamento ao nosso P2P, nós temos que atribuir uma chave de segurança. Portanto, essa chave de segurança é-nos pedida aqui quando nós executamos as visualizações em direto. Isto só no caso de termos um equipamento associado ao P2P, okay? Um gravador ou uma câmara associada ao P2P, ele vai-nos pedir esta chave streaming. Portanto, não achem estranho, esta chave streaming foi a password que vocês colocaram quando adicionaram o dispositivo na conta P2P. Okay? Ao colocar essa password, reparem aqui, a imagem fica, digamos, desencriptada e assim garantimos que nós temos conhecimento da câmara que nós estamos a aceder porque temos acesso à sua password. Portanto, isto é uma questão de segurança. Não é qualquer pessoa que pode aceder à imagem que tem que colocar a password de segurança. E dou por encerrado este webinar. Espero que tenham gostado.
que tenha esclarecido algumas dúvidas que vocês tinham até ao momento e reforço a ideia de que estamos disponíveis para vos ajudar sempre que vocês precisarem. E pronto, continuação de uma boa tarde para todos e um bom trabalho.